Conta para mim, você tem orado e as suas orações não têm sido respondidas? Você tem ido à igreja, você tem ajoelhado, você tem jejuado, você tem colocado a tua fé realmente ali e você fala com Deus e parece que as coisas não têm acontecido. Você tem até dizimado, ido mais aos cultos, à igreja e as suas orações não estão sendo respondidas? Eu quero te convidar hoje a pegar um lápis, um papel, um caderno, uma caneta, para que você anote esse estudo de hoje, porque ele vai ressignificar a tua vida com Deus, a tua conexão com Deus, através da oração, através das suas orações realmente serem respondidas. Por que que você não tem sido respondido? Você já parou para pensar? Por que que Deus não está respondendo a minha oração? Deus não está respondendo o meu clamor? Parece que as orações estão, como a gente diz assim, elas não passam do teto, né? Parece que a minha conexão com Deus está travada, algo não acontece. O porquê disso daí que está acontecendo na minha vida? Então, eu quero hoje falar um pouquinho sobre tudo isso, e eu já até falei nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, sobre esse estudo que nós vamos fazer aqui hoje, tá certo? Então pegue lá sua caneta, o seu caderno, e para fazer essas anotações e assistir esse vídeo, eu te convido a assistir até o final. Eu te convido também a você se inscrever aqui neste canal, a você ativar os sininhos das notificações, a você a comentar esse vídeo. Nós vamos aprendermos juntos aqui a como fazermos as nossas orações e as orações serem respondidas, tá certo? Nós vamos falar sobre esse livro aqui, talvez você já tenha lido faz um tempinho, ou você ainda não leu. Vou deixar o link da compra dele também aqui nas descrições, porque vale a pena você investir na sua vida espiritual para você ter mais comunhão com Deus. Esse realmente é um livro que ressignificou o meu modo de orar. Então, o Dr. David Yong-Soo, ele traz aqui uma nova dimensão para que a sua vida comece hoje a ter realmente um sucesso nas suas orações. Então, este livro vai levar você a ter uma realidade acima do comum. O Dr. Yong-Soo, se eu não me engano, se você souber, conta aqui nos comentários em que ano que o Dr. Yong-Soo morreu. E, se eu não me engano, foi o ano passado, então foi 2021. Mas para a gente ter certeza, comenta aqui para nós, para todo mundo ficar sabendo e para eu ficar sabendo também quando foi que o Dr. David Yong-Soo, é um nome bem difícil de se pronunciar, né? Então, ele foi um grande pastor da Igreja Central do Evangelho Pleno em Seul, lá na Coreia. Então, essa igreja constitui hoje um dos maiores grupos de adoradores do mundo. Olha só, a congregação chega a ter, gente, 730 mil membros engajados e mais de 25 mil células nos lares. Então, ele também foi autor de um grande sucesso de um livro chamado O Espírito Santo, Meu Companheiro, também da editora Vida, tá? Então nós vamos falar hoje um pouquinho desse livro aqui e como isso vai ressignificar a tua vida, a tua comunhão com Deus, o teu entendimento maior com Deus Pai. Então, nós vamos descobrir isso juntinhos aqui esses dias. Eu peço que você não perca essas séries aqui. Então, vai trazer uma nova dimensão de vida, de hoje em diante, para você e para mim. Então, realmente, assista todo esse vídeo. Coloca aí o vídeo para rodar, para você ficar escutando. Ou vai fazendo suas coisas, seus afazeres, ou coloca o fone de ouvido, né? Se você tá andando, fazendo uma caminhada ou andando até o trabalho, vai escutando o vídeo aí. Então, um mundo de orações vai começar a ser respondidas a partir de hoje, se você realmente entender e pegar aqui os ensinamentos que eu vou compartilhar com você através desse livro. Com certeza, todos nós aqui queremos que um mundo de orações venha a ser respondidos e que a gente possa falar: Deus nos surpreendeu, Deus fez, Deus me respondeu, eu falei com Deus Criador e Ele me respondeu. Então, eu quero falar para você que Deus, Ele jamais produziria algo
em nós para que não fosse realizado, não fosse ser concretizado. Então, esse sonho que você tem aí no teu coração é para ser realizado, é para ser concretizado, é para você experimentar, experienciar coisas grandes e tremendas na presença do Senhor. Ele é poderoso para fazer. Então, eu quero te ensinar hoje como eu aprendi, e isso vai mostrar para você realmente um caminho de sucesso. Porque eu conheço muitas pessoas, talvez você também aí conheça, muitas pessoas que têm orado, que têm jejuado, que têm clamado, que têm chorado diante de Deus e parece que o céu realmente está de bronze, parece que a oração não sai do teto, não passa do teto, parece que as coisas não vão para frente, parece que está tudo travado. Então hoje é hoje. Hoje isso vai mudar na sua mente, no seu coração, para que você possa falar com Deus de uma maneira diferenciada, de uma maneira que vá trazer resultado para a tua vida. Então, Deus diz na palavra dele que ele deu uma medida de fé para cada um de nós. Então, escreva aqui nos comentários: eu tenho uma boa medida de fé para viver as promessas que Deus tem para a minha vida, tá certo? Então, com tudo isso, tem certos modos pelas quais a sua fé opera e liga ao Pai Celestial que habita em você. Afinal de contas, ele diz que nós somos imagem e semelhança dele. Assim como o homem se imagina, assim ele é. Está escrito na palavra. Está escrito também que ele deu o Espírito Santo para morar conosco. Então você é a habitação desse templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então nós temos esse poder criador, nós temos esse poder que está em nós através do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo. Então nós temos esse Espírito que pode todas as coisas. Então você tem esse Espírito Santo dentro de você, então você não está só. Por isso que eu falo muitas vezes aqui nesse canal que nós somos Deusinho. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus e o Espírito Santo habita em nós. Então nós somos representantes dele aqui na terra. Diga aí onde você estiver: olha, eu sou representante de um Deus todo-poderoso e eu vou experienciar coisas grandes que ele tem para que eu viva, para que o nome dele seja glorificado através da minha vida, através das coisas que eu vou experienciar na minha vida, para impactar outras vidas também. Então, quais são os elementos necessários para colocar a minha fé em ação e ter resultado? Aí ele diz aqui, primeira coisa, você que pegou o lápis aí, a caneta, o papel, já anota. Primeiro, para colocar a sua fé em prática, é preciso você ter a visão de algo definido, algo específico. Porque a fé é a substância das coisas nítidas, coisas específicas que você espera. Se você tiver uma ideia vaga da sua meta, não haverá comunicação com aquele que pode responder a sua oração. Então é preciso ter uma meta clara e definida. Então essa é a lição que eu aprendi e o David Yong-Shu também aprendeu e deixou aqui nesse livro para nós, para nos ensinar. E eu quero relatar aqui para você. Olha o que ele diz aqui. Já estava no ministério pastoral havia alguns meses e era tão pobre que não possuía bem material algum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão, estudava no chão. Tinha de andar quilômetros todos os dias para desempenhar meu ministério de ganhar almas. Presta bem atenção nessa história. Mas um dia, enquanto eu lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado com as promessas de Deus. Não é assim que a gente fica? Impressionado com as promessas, com a palavra, e deseja viver isso, experienciar isso, que realmente isso seja uma verdade na nossa vida. Como eu disse, eu conheço muitas pessoas e eu mesmo durante anos e anos a fio, orando, buscando, frequentando a igreja, e as coisas parece que não aconteciam na minha vida. Mas a partir do momento que eu coloquei isso aqui em prática, eu comecei a experienciar coisas maravilhosas na minha vida.
Então, a Bíblia também me ensina que eu receberia tudo o que eu pedisse. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse a minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia. Então, a Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, representante de Deus, filho dos reis e senhor dos senhores. Assim eu orei dizendo: Pai, por que deve um filho do rei dos reis e senhor dos senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar a pé quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, Senhor, na qual sentar. Eu poderia ter uma bicicleta simples a fim de sair para fazer visitas. E uma cadeira também para sentar. Achava que, segundo as escrituras, era possível pedir essas coisas ao Senhor. E o que ele fez? Como todos nós fazemos. Ajoelhei-me e orei: Pai, agora eu estou orando, por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Coloquei toda a minha fé no meu pedido e dei graças a Deus por isso. E não é assim que a gente faz? A gente ora, a gente em pé, ou de joelho, ou andando pelo caminho, a gente ora pedindo as coisas ao Senhor e depois a gente agradece a Ele e vai passando o tempo e as coisas parecem que não vão acontecendo. E a partir desse momento comecei a esperar e a entrega dessas coisas. Não é assim que a gente fica? Agora eu creio, eu orei, eu pedi, né? E Deus vai ouvir a minha oração e as coisas vão começar a acontecer. Mas aí o tempo vai passando e as coisas não acontecem. Passaram 2, 3, 4, 5 meses e ainda continuava a esperar. Nada acontecia. Certo dia chuvoso eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. É o que nós fazemos. Quando nós oramos muito por uma causa, por uma pessoa, por uma situação e não vemos a resposta, a gente começa a murmurar, a reclamar e abaixa a nossa vibração. A gente vai cair da nossa fé, vai desanimando, já não vai mais tanto à igreja. É assim que muitas pessoas agem. E ele começou a reclamar. E a reclamação, quando a gente começa a reclamar, o que acontece? A gente traz mais problemas para nós. E aí ele começou a falar com Deus. Falando com Deus: Senhor, eu lhe pedi uma escrivaninha, uma cadeira, uma bicicleta vários meses atrás. E o Senhor não me deu nenhuma dessas coisas. O Senhor vê que eu estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro. Como posso lhe pedir que exercitem... Aqui tá um calor tremendo, gente, hoje. Como posso lhes pedir que exercitem a fé se eu mesmo não sou capaz de fazê-lo? Como lhes pedir que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, eu sinto-me tão desanimado. E é assim que a gente fica. Realmente, se você for sincero agora, nessa hora, você vai dizer realmente: Rose, olha, eu sinto muito desânimo, porque eu oro, eu clamo, e as coisas não acontecem, não vão para frente, eu não tenho um testemunho para contar, eu só glorifico pelo testemunho de outros irmãos, mas pelo meu mesmo parece que nada está acontecendo. Não é assim? Eu não estou muito certo disso, mas sei que realmente não tenho como negar a tua palavra, Senhor. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que o Senhor me responderá. Mas desta vez simplesmente não tenho certeza, porque as coisas estão demorando muito. Se responder a minha oração depois que eu morrer, de que me serviria isso? E se responder a minha oração, faz-o depressa, Senhor. Então me sentei e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade, senti que o Senhor iria me dar uma instrução ali. E ele disse para mim: meu filho, eu ouvi a sua oração muito tempo atrás. Então eu disse para o Senhor: onde estão a minha escrivaninha, a minha cadeira e a minha bicicleta? Disse-me o Espírito do Senhor: sim, esse é o seu problema e o problema de todos os outros meus filhos. Presta atenção. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas fazem com termos vagos que eu não posso responder.
Será que não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninha, de cadeira e de bicicleta? E você me pediu uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira e uma bicicleta específica. Esse foi um ponto crítico ali da minha vida. Nenhum professor de estudo bíblico, de escola dominical, me havia ensinado essas coisas. O meu erro resultou eu abrir os olhos e perguntar para o Senhor: o Senhor realmente deseja que eu ore em termos específicos? E o Senhor me disse, em Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza daquilo que esperamos, de coisas bem específicas. Você espera o quê? Como é que você espera? Você espera a sua casa própria, mas aonde é? Qual rua que você quer? Qual bairro que você quer? Qual estado que você deseja? Ela vai ter quantos cômodos? Você deseja um apartamento? Como é esse apartamento? 2 dormitórios, 1 dormitório? É com vaga, sem vaga? É com varanda? É com lazer? Aonde é? Aprenda a pedir específico ao Senhor. Aprenda isso. É a primeira coisa que você tem que anotar aí. A minha oração eu tenho que detalhar especificamente. Vou pedir algo ao Senhor. Que cor será? De que forma será? Como será isso? Então, ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações. Todas as minhas orações. Cometi esse erro. Começarei tudo de novo. Em seguida, dei o tamanho da escrivaninha, que deveria ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço, com rodinhas, para que eu pudesse me mover de um lado para o outro, igual o manda-chuva. Falei depois da bicicleta. Dei muita atenção a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas coreanas, né? Japonesas, chinesas, alemãs. Como bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas, para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum ao entregá-las. Realmente senti uma fé. A minha oração passou do teto. Flui no meu coração, eu regozijei e agradeci ao Senhor. Nessa noite eu dormi como uma criança. Gente, Deus tem um catálogo específico para mim e para você. Então, quando nós vamos fazer uma compra na internet, lá pede o tamanho, lá pede a cor, lá pede o nosso endereço, pedem coisas específicas. Você vai no restaurante, te trazem o menu, o cardápio, e você pede específico aquele cardápio. E você tem certeza que aquilo vai acontecer, que vão trazer aquele prato para você. Deus tem esse catálogo específico. Então, se você quer um carro, que ano que é esse carro, como que é os bancos, quantas portas, enfim, você tem que especificar tudo direitinho, colocar em detalhes para o Senhor na tua oração. Mas olha o que aconteceu com ele e o que acontece também conosco. Mas ao despertar às 4h30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião da oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto eu dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada do coração. Eu disse: Pai, isso é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Então, talvez você já tenha até feito um pedido específico ao Senhor. Mas você não conservou a sua fé pelaquela demora. Muitas vezes nós vamos num culto, participamos de seminários, participamos de palestra, participamos de tantas coisas, ou pegamos a palavra de Deus e lemos, e naquela hora a nossa fé vai lá em cima, e a gente até chora só de imaginar que aquilo possa acontecer na nossa vida. Mas vem uma situação contrária, um vento revolto, vem a sua visão humana, que você olha para aquela circunstância, para o problema, para o desafio, e a sua fé vai lá embaixo. Você entra em depressão, você entra em tristeza, a sua fé
cai subitamente. E esse é o problema de muitos cristãos, esse é o problema de muitos de nós que estamos aqui. Se esse é o seu problema, comenta aqui. Então, muitas vezes você pode escutar até um excelente testemunho, né? Toda a fé que tá ali em volta de você, mas na hora que você abre os seus olhos e você vê a sua circunstância, você vê o seu limite bancário, você começa a olhar com os olhos carnais pelaquela situação, você não vê que aquilo pode melhorar. Então, a sua fé vai lá embaixo. E aí foi isso que aconteceu com ele. E ele leu aqui. Gente do céu, aqui tá derretendo de tanto calor hoje. Como é que tá o tempo aí da onde você tá assistindo? Eu tô aqui em São Paulo. Então, ele disse que leu Romanos 4,17. E olha que tremendo essa palavra. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. E o meu coração apegou-se a essa passagem e eu comecei a orar e a declarar, e eu chamei a existência como se fosse real. Eu chamo a existência a minha cadeira, a minha bicicleta, a minha escrivaninha, do jeito específico, e ele começou a sentir aquilo tão forte dentro dele. Então ele começou a agradecer a Deus, porque ele já sentia realmente que aquilo era uma verdade dentro dele. Então ele correu para a tenda, que ainda não era essa igreja monstruosa, grandiosa que é hoje. Ele correu para a tenda, que a igreja era uma tenda onde ele servia ao Senhor, e começou a orar. E quando ele começou a pregar, ele falou: olha, irmãos, eu quero agradecer hoje pela bênção de Deus. Eu já tenho uma escrivaninha. Olha a diferença. Eu já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor. Eu já recebi todas essas coisas. É declarar, é profetizar, é chamar a existência, é sentir realmente que é real isso, é sentir de uma forma tão séria que você sente que você já está ligando o teu carro, que você já está com a chave do teu carro nas mãos, que você já está com a chave do teu apartamento na mão, você sente você entrando na sua sala, você sente você vivenciando aquilo ali, você já visualiza aquilo ali, você já sente que aquilo é real e por isso que você já até agradece a Deus. Então, pela fé, ele começou já a louvar a Deus, fazendo justamente o que a palavra ordena. Gratidão, gratidão e gratidão. Então, quando eu falo para vocês, ter o caderninho da gratidão, não é brincadeira. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa que eu inventei, não. É algo realmente que dá resultado. Pega o seu caderninho e faça 5 coisas, no mínimo, que você tem já e você agradece. E depois você já agradece por 5 coisas que você espera que venha. Então todo mundo ficou de olhos abertos, arregalado. E vem um grupo no final do culto falando para ele assim: nossa, eu quero ver então nos leve na sua casa porque eu quero ver a sua escrivaninha, a sua cadeira e a sua bicicleta. E ele ficou em pânico. E ele disse assim: meu Deus, eu não contava com isso, e agora? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou provar isso para eles? Né? E aí ele levou as pessoas e durante o caminho todo perguntando para Deus como que ele iria sair dessa situação sem ser escandalizado. Então, eles chegaram lá na casa dele e eles falaram: não procurem essas coisas agora, eu vou mostrá-las mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que era o pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus na Coreia, e disse: vou lhes fazer algumas perguntas, se puder respondê-las, eu mostro também todas essas coisas. Quanto tempo você ficou no ventre da sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: bem, 9 meses. E o que fez durante esses 9 meses no ventre da sua mãe? Perguntei então. Ele disse: cresci, mas prossegui. Ninguém o via, não é? Ninguém podia me ver, porque eu estava dentro da barriga da minha mãe. Mesmo no ventre da sua mãe, eu disse: você já era o bebê que nasceu neste mundo. Respondeu corretamente.
Então, na noite passada, o que que eu fiz? Ele dizendo para aquelas pessoas que estavam ali, querendo ver já, que ele tinha dito lá na igreja que já tinha recebido. Então, ele disse assim: eu, na noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta. E pelo poder do Espírito Santo concebi todas essas coisas. Aleluia! É isso que você tem que acreditar e crer. E não voltar um passo. Não deixar sua mente voltar nem um minuto daquilo que você acreditou, daquilo que você recebeu já pela fé. É como se estivesse dentro de mim, crescendo neste momento. Verdadeiras escrivaninhas, cadeira e bicicleta, como quando vocês verão na época da sua entrega. Aí o que aconteceu? O que acontece com muitos de nós. Quando nós estamos convictos do nosso milagre, quando nós acreditamos realmente que Deus vai fazer uma obra completa na nossa vida e nós vamos concretizar, nós vamos experienciar, nós vamos testemunhar e nós vamos aumentar a fé de outras pessoas, as pessoas começam o quê? A debochar, porque elas olham com os olhos carnais. Elas não veem aquilo que nós já sentimos que é real, daquilo que nós já vemos pela fé. Então elas começaram a criticar e a chamar ele de louco, e a chamar ele dando risadinhas. Os jovens travessos da igreja chegavam no domingo e pegavam na barriga dele e falavam assim: e aí, quantos meses falta para nascer? Enfim. Quando e como não pertence a mim e não pertence a você, como Deus vai fazer. A nossa parte é nós acreditarmos, é nós fazermos a nossa oração específica, é nós declararmos realmente a palavra, chamar a existência e acreditar na nossa visão espiritual de que aquilo já é real na nossa vida e não voltar atrás nenhum momento. É sentir, é crer e é confiar. Então ele louvava a Deus, ele já agradecia a Deus pelo grande milagre dele. Então chegaram como encomendadas a escrivaninha. Ele encomendou a Deus Todo-Poderoso, como você e eu devemos encomendar ao Deus Todo-Poderoso. Então quando você encomenda algo pela internet, você fica achando que aquilo não vai vir? Você tem certeza, porque você comprou aquilo e aquilo vai vir, você fez aquela encomenda. A mesma coisa quando você está no restaurante, você pede aquele prato e você tem certeza, você não fica, ai, nossa, será que vai vir? Será que não vai vir? Será que vai vir minha comida? Será que vai... Você tem certeza que vai vir. É a mesma coisa, a mesma fé que você tem que ter, ainda maior, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso, você é representante de Deus e Ele está dentro de você. Então ele começou a agradecer. E chegaram, a escrivaninha era de mogno das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover. E a bicicleta, de segunda mão, era norte-americana e possuía várias marchas. Pertencer ao filho de um casal de missionários norte-americanos. Então ele levou para casa essas 3 coisas que tinha pedido e tinha esperado. E isso mudou por completo a minha maneira de orar. E mudou também a minha maneira de orar. E eu espero que com esse primeiro vídeo de uma série que nós vamos ter aqui, que mude a tua maneira de orar especificamente, de chamar a existência, de acreditar e agradecer convicto. Até então, ele orava em termos vagos, né? Ah, Deus, eu quero. Talvez você fale, eu quero a minha cura. Cura do que você quer, né? Ah, eu quero eu quero uma casa. Casa do que você quer? O que é que você quer? Peça especificamente. Depois não deixa a tua fé morrer. Chama a existência sempre isso. Visualiza isso e começa a agradecer pela fé. Então, depois disso acontecer, depois que ele teve essa revelação de Deus, vamos falar assim, ele jamais orou como orava antes. Então, é específico, é decidido, é uma meta decidida, definida, é uma meta específica. Então, o Senhor, ele não se agrada de orações vagas. Olha só, o cego Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho por onde Jesus passava, clamou:
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gente, embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura da sua cegueira, Jesus lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? Foi específico, foi definido. E Cristo deseja pedidos específicos. E disse Bartimeu: Senhor, eu quero ver. E Deus falou: recupere a visão. A sua fé lhe curou. A fé que Deus deu. Onde está a sua fé? Ele deu essa medida de fé para mim e ele deu para você, tá aí dentro de você. Coloque essa fé para funcionar dessa maneira que eu estou falando aqui. E os olhos de Bartimeu foram abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura da sua cegueira, Cristo não pronunciou a sua cura. Então, por isso que a gente vê pessoas anos e anos e anos e anos e anos e anos orando por uma situação e nada de ver a sua resposta na sua oração. Ao trazer a sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. É assim que Deus quer que eu e você façamos essa oração, tá bom? Então, conta aí para mim o seu resultado de oração a partir de hoje. Eu quero que você comente aqui nos vídeos e compartilha também esse vídeo se foi relevante para você, se você quer abençoar uma outra pessoa, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe você, chama a existência e eu te amo, Jesus. Deus nos surpreenda. Um beijo, tchau.